Fala galera, sou o João César, você está no canal da Varanda do Vinil, seja muito bem-vindo de volta. E hoje nós vamos fazer a continuação, parte 2, do vídeo dos discos lançados em 1982. Separei mais alguns aqui para a gente dar uma olhada e conferir quais são esses clássicos, né, lançados ali em 1982, tá bom? Então, fica comigo que após a vinheta aí a gente começa a conversar sobre esses discos aí. Então vamos lá, dando continuidade aqui ao vídeo dos discos lançados ali em 1982. Muita banda boa lançou disco ali, muito disco bom nesse período, né? Na minha opinião, um dos períodos mais áureos assim, em termos de lançamentos, de pop, de rock, de todos os estilos praticamente ali. Os anos 80 eles consolidaram muita gente, destruíram muita gente também, mas muita gente boa ficou. E esses discos aqui são maravilhosos, né? Começando aqui com o clássico álbum Asia, lançado ali em março de 82, o primeiro disco dessa banda aqui, maravilhosa, formada pelo Geoff Downes nos teclados, Steve Howe na guitarra, Carl Palmer na bateria e John Welton no baixo e vocal. Só gigantes ali do hard rock, né? Desculpa, do rock progressivo, né? Dos anos 70, todos eles vindo de bandas gigantes, né? E o que isso, né, ocasionou assim uma certa surpresa pelos fãs assim do rock progressivo ali, aqueles mais puristas ali dos anos 70, ficaram assim meio de nariz torcido com relação ao som aqui da banda, né? Mas assim, esse disco é irrepreensível, irrepreensível. A música mais conhecida do disco aqui é Heat of the Moment, né, que abre o disco aqui no lado 1. É uma música muito fácil, assim, da primeira audição você já sai cantarolando, já sai repetindo o refrão, né? E foi utilizada naqueles, né, comerciais da Hollywood ali, do tempo do cigarro, né? Aquelas propagandas, inclusive tem um vídeo aí que vocês podem ver por aqui. Mas assim, existem várias outras músicas aqui, clássicas, né? Only Time Will Tell, Soul Survivor, One Step Closer, Wildest Dreams. Ou seja, o disco ele é maravilhoso do início ao fim, super bem produzido, uma produção incrível. O Mike Stone, o produtor do disco aqui, né? Então esse disco chegou nas altíssimas paradas ali. Muitas dessas músicas foram singles e tocaram e são os maiores sucessos da banda até hoje, né? Essa capa maravilhosa, né? Feita pelo Roger Dean, que é o mesmo produtor das capas ali, tanto alguns do Uriah Heep, mas principalmente pro Yes, né? E para os seus membros, né? Nos seus discos solo. E como aqui a gente tem o Greg Howe, né? Que é o Steve Howe, desculpa, que é o guitarrista do Yes, né? Então nada mais justo do que uma capa icônica e maravilhosa dessa aqui, feita pelo Roger Dean, para esse disco também maravilhoso e icônico, que é marcante ali dos anos 80. Então, disco de 1982, Asia. Segunda dica de hoje vai para o segundo álbum da banda Demon, The Unexpected Guest, lançado ali em 1982, né? E essa banda aqui, ela fez parte ali do início da New Wave of British Heavy Metal. Ela é considerada até hoje uma das bandas, né, participantes desse estilo. E aqui no segundo disco eles trazem uma sonoridade um pouquinho mais ainda mais fácil de ouvir, né, do que do primeiro. O primeiro tem uma sonoridade um pouquinho mais suja, aqui a gente já tem uma sonoridade um pouquinho mais polida, mas mantendo praticamente ali aquele mesmo estilo de hard, de heavy, né, bem característico do Demon. O The Unexpected Death, ele segue essa mesma linguagem assim, um pouquinho mais obscura, né, nas temáticas. Pelo próprio nome da banda a gente já consegue adivinhar um pouquinho, mas o som ele é bem diferente do que as pessoas normalmente imaginam que vão encontrar quando veem, né, que se deparam com uma capa e até com o próprio nome, né? Então a gente tem aqui várias músicas que são sucesso da banda, abre com uma introdução, uma instrumental um pouquinho mais sombria, né, que permeia todo o álbum, assim, como eu falei, essa temática, né? Mas temos músicas maravilhosas aqui, como Don't Break the Circle, Sign of a Madman, Have We Have Been Before,
Straight Institution, quer dizer, é um disco muito mais consistente, a meu ver, do que o primeiro disco deles, né? Então esse é o segundo, eu acho esse disco muito mais bem produzido também. Deixa eu ver aqui, a produção é feita pelo Peter Hinton, então trouxe uma sonoridade bem mais polida, assim, da banda, bem mais... Você sente todos os instrumentos, assim. O vocalista, o Dave Hill, ele é muito bom, o cara incrível, assim, é bem subestimado, a gente não vê nenhuma, né, nenhuma menção a ele, assim, em listas de vocalistas e tal, mas é um cara muito competente. A banda aqui também apresenta o Mal Spooner nas guitarras, o Les Hunt também nas guitarras, Chris Ellis no baixo, John Wright nas baterias e Andy Richards, que participa nos teclados. Então essa é a banda Demon nesse momento aqui. Então, em resumo aqui, o Unexpected Guest é um álbum que captura essa essência ali do hard rock, desse período, né, início dos anos 80. As músicas que variam entre atmosferas mais energéticas e som mais tranquilos, né? Então ele é um bom exemplo ali da sonoridade do hard heavy que se fazia nesse período, tá? Então, mais uma dicasinha bacana, Demon, The Unexpected Guest. E minha terceira indicação vai para o Diamond Dreamer, da banda Picture, terceiro disco dessa banda holandesa de heavy metal, que também participou ali, né, meio que do New Wave of British Heavy Metal. Claro, não é uma banda britânica, eu sei, mas a sonoridade, todo aquele astral, né, que servia, né, de modelo para aquelas bandas ali do início dos anos 80 que praticavam esse heavy metal que a gente considera chamar tradicional, né? Então o Diamond Dreamer do Picture é um exemplo muito claro desse tipo de som, tá? Essa banda muito longeva, tem uma história muito bacana dela com o Brasil, os discos dela foram relançados aqui no Brasil, inclusive um ao vivo, gravado no Brasil há pouco tempo atrás, tá? Então é uma banda bem familiarizada com o nosso território, já veio várias vezes aqui, infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de vê-los ao vivo, mas é uma bandaça, eu sei disso. E a banda aqui traz clássicos, né? Abre com Lady Lighting, Night Hunter, tem Diamond Dream, a música, né, faixa título é maravilhosa. You Are Alone também muito boa, Lousy Lady, quer dizer, muita música bacana nesse disco aqui, lançado em 82, né? Infelizmente o vocalista que gravou com a banda aqui, o Simon Abigail, morreu há uns 3 anos atrás, nos deixou aí, infelizmente, né? Mas a obra dele está eternizada aqui. E esse é um dos discos que eu mais gosto do Picture. Esse e o Eternal Dark, para mim, são dois descassos assim, essenciais para quem curte essa sonoridade ali do início dos anos 80 no heavy metal. Então, essa dica aqui tem que ter Diamond Dreamer Picture. A quarta dica vai para o Supertramp e o seu Famous Last Words. Esse disco aqui é o último, né, com a formação considerada clássica, né, com os dois principais, né, integrantes da banda, o Roger Hodgson e o Rick Davis. Aqui a banda se afasta um pouquinho daquela sonoridade mais progressiva, né, conhecida ali principalmente dos anos 70, Crime of the Century e Breakfast in America. Então esse disco aqui ele tem uma sonoridade um pouquinho mais voltada pro pop, né? Inclusive as músicas aqui que fizeram mais sucesso, It's Raining Again e My Kind of Lady, né, são bem, né, pops mesmo. Os clipes elas rodaram demais aí pelas MTVs da vida aí. Mas aqui nada de falar de qualidade, porque Supertramp é sinônimo de qualidade, né? Composições de alta classe. A música que abre aqui, que é Crazy, é maravilhosa, né? Uma música um pouquinho mais agitada, mas também, né, bem característica da banda aqui nesse período. Então, assim, é um disco que, apesar dos fãs assim não darem muito, né, muito valor a ele, mas é um descasso, cara. Tem altas composições aqui. Fora essas que eu citei, a gente pode também falar de Celebon, muito legal, Waiting So Long, Bonnie, cara, muito bacana. Então tem muita música boa nesse disco aqui. Então, Supertramp, como eu disse, é sinônimo de qualidade. Essa minha edição aqui é nacional, ela vem com um encartezinho bem legal, colorido, com as letras. E eu acho bacana, acho muito bonito esse selo, né, cara? Muito legal. Supertramp sempre é
sinônimo de qualidade. Então, eu adoro esse disco, gosto demais, ouço muito, porque Supertramp é uma das minhas bandas, né, preferidas aqui, e vira e mexe eu estou ouvindo, seja qual for o disco, mas todos eles eu tenho um carinho muito grande. Então, Famous Last Words, Supertramp. E agora mais um descasso, né? Scorpions Blackout, o 8º disco da banda. Esse disco aqui, depois da entrada do Matthias Jebs, né, na guitarra ali no Animal Magnetism, um pouquinho atrás, a banda tomou um outro rumo, né? Tomou um rumo mais voltado para o hard rock. A banda realmente queria atingir, vamos dizer assim, um sucesso comercial, né? Eles já tinham atingido ali, com certeza, o sucesso de crítica, porque os álbuns ali dos anos 70 são, né, impagáveis assim em termos de qualidade, mas assim, não chegou ao gosto do grande público, né? Claro, tinha já a sua legião de fãs, mas não era o que viria a ser quando, depois da entrada do Matthias Jebs e a mudança ali da sonoridade, né? Esse álbum é muito marcante, desde a capa, né, até o tracklist dele. Eu acho que Blackout é uma das músicas mais conhecidas, não só da banda, mas desse disco aqui, né? Da faixa título. Solos de guitarra maravilhosos ali, né? Riff de guitarra muito poderoso, que é característico do Scorpions ali, né? Dessa fase. Aquele refrão super marcante que todo mundo que curte heavy metal e hard rock conhece, né? E é uma das músicas realmente mais icônicas da banda. Outras, tá, o óculos aqui estão, não vejo. No One Like You também, musicaça. You Give Me All I Need, Dynamite, baladaça, When the Smoke is Going Down, que fecha o álbum. Quer dizer, já dizendo ali que estava chegando o sucesso que eles tanto estavam buscando, que era exatamente atingir o mercado americano, que eles iriam atingir com o disco seguinte, né? O Love at First Sing. Então esse disco aqui também não deixa nada a desejar a nenhum outro disco de heavy metal da época. Eu acho esse disco aqui o melhor do Scorpions, tá? Do começo ao fim ele é perfeito, tá? Então o Blackout assim, foi um sucesso comercial, levou o Scorpions para atingir um nível assim, de popularidade que eles nunca tinham, né, atingido antes com nenhum dos álbuns anteriores, né? Essa mistura dele de heavy metal e hard rock que transformou a vida deles, que ia levar eles para esse patamar de sucesso assim, que eles iriam realmente atingir nos discos vindouros ali, começou com a entrada, na meu ver, do Matthias Jebs na banda, tá? Então essa é uma edição também nacional aqui da Mercury, e descasso, né, cara? Falar o que de um disco desse aqui? Então, quem não conhecer Scorpions aí, quiser conhecer, começa por aqui que é sem erro, tá? Então, Scorpions Blackout, mais um descasso de 82, tá? E para finalizar nossa lista aqui, uma das minhas bandas preferidas, Van Halen, Diver Down, descasso também, disco de muitos covers, né? Muitos covers aqui, a gente tem Where Have All the Good Times Gone, temos Oh Pretty Woman, tem Happy Trails, tem, cara, só música, Secrets, Hanging High. Nossa, que coisa linda esse disco aqui, maravilhoso. Você ouve quantas e quantas vezes seguidas sem pular uma música, cara. Ed Van Halen é sinônimo de sei lá o que, o cara era um ET, felizmente nos deixou, e esse lugar aí desse guitarrista não há. É um disco nacional também, bem novinho, da Warner, né? Nessa época todos os discos do Van Halen saíram pela Warner. Edição nacional, mas está muito boa. E cara, dizer o que de uma banda dessa? Alex Van Halen, Ed Van Halen, Michael Anthony e o Diamond Dave Lee Roth nos vocais, fantástico. Disco que precede o maior sucesso comercial deles, assim, nessa fase, né, que é o 1984. Aqui essa capa, ela representa assim uma bandeira que, se não me engano, a Marinha Americana usava quando tinha um mergulhador que estava submerso. Se colocava no alto essa bandeira aqui com essa sinalização, para avisar os navios que estavam passando próximos que havia um mergulhador embaixo, né, para ter um determinado cuidado. Então o significado dessa capa é esse aqui, mas na verdade
o Ed Van Halen não ficou satisfeito com a inclusão de muitos covers aqui, né? Nesse disco aqui já iniciava toda essa questão de desavença entre ele e o David Lee Roth, que a gente já sabe que o final seria com a saída do vocalista, né? Mas enfim, esse disco foi gravado, está na posteridade, é um dos que eu gosto mais, eu ouço realmente de ponta a ponta, eu ouço muito esse disco. Ele por pouco não entrou nos meus top 10 ali. Eu vou colocar aqui o cardzinho para vocês verem dos meus top 10, né? Que foi uma tag aí que o Outplays aí lançou no mercado. Tem muita gente fazendo, eu fiz a minha. Tá aí em cima se vocês quiserem dar uma olhada depois da minha relação, tá? Mas da fase David Lee Roth, esse aqui é o disco que eu ouço mais. Eu ouço mais ele até do que o 1984, pra vocês verem. Mas é um descasso, eu adoro. E tá aqui a dica da Ivan Down do Van Halen. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ficou comigo até aqui, tá? Espero que tenham gostado aí da relação de discos que eu coloquei aqui pra vocês. Todos eles têm um lugar no meu coração aqui. São discos que eu adoro, que eu ouço muito. E que quem não conhecer, por favor, faça aí um favor a você mesmo e coloque pra ouvir, tá? Então vou pedir pra você, né, fazer aquele pedido para se inscrever no canal. Se tiver um botãozinho aí, inscreva-se, clica aí, é de graça. Deixa o teu like se você tiver gostado, ou dislike se você tiver alguma reclamação a fazer, e coloque aí nos comentários o que é que você acha de como é que está aqui a nossa interação, tá? É importante para o YouTube saber que o nosso conteúdo é relevante e sair cada vez mais distribuindo o nosso vídeo para pessoas que têm um gosto musical parecido com o nosso, também gostam de colecionar LPs, vinil, CD, o que for, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.